tudo faz, tudo conhece, tudo vê. Você crê que o Senhor tem algo para a sua vida hoje? Glória a Deus. Eu achei muito fraco. Você crê que Deus tem algo para a sua vida hoje? Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Vamos lá. Você crê, meu irmão? Dá glória a Deus. Amém. Abre a sua Bíblia. Livro de Números, capítulo 13. Aleluia. Deus é bom e a sua palavra é boa, é poderosa, e se tiver um pouquinho de fé dentro de você, você vai sair daqui revigorado pela palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus não trabalha aleatoriamente. Deus não te deixa vir à igreja aleatoriamente para nada, para passar tempo. Eu não venho para a igreja para passar meu tempo, né? A igreja não é um lugar para você passar tempo. É lugar para você ganhar tempo, para você ganhar vida, para você ganhar, acrescentar. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui por acaso, e eu tenho convicção disso. Livro de Números, capítulo 13, versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. O versículo 3 diz: E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E a sequência ele vai falar quais foram os homens e de qual família aquele homem pertencia. Por quê? Estava chegando o momento do Senhor cumprir a promessa que ele havia feito para Abraão, de cumprir a promessa que ele havia feito para Isaac, de cumprir a promessa que ele havia feito a Jacó, de cumprir a promessa que ele havia feito para o próprio Moisés, né? A promessa que o Senhor havia feito para o povo de Israel. Olha, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês de uma vida de serviço, e eu vou prosperar vocês em uma terra que manda leite e mel, em uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra que o próprio Deus havia escolhido. E estava chegando esse tempo, estava chegando esse momento. Olha, a obra de Deus aqui na terra, ela não é feita somente do sobrenatural. Os irmãos concordam com isso? O Senhor opera de forma sobrenatural? Opera. Mas o pastor Juvencio que não vem a pregar aqui a palavra, os homens que não preguem a palavra, para você ver se a palavra chega, porque nós somos canais de Deus, né? Na ministração da palavra, na realização da obra de Deus. E no Antigo Testamento da mesma forma. Então, quando Deus dizia: eu vou te dar uma terra, quando Deus dizia para Israel: eu vou te dar uma terra, em algum momento Israel ia ter que entrar em guerra. Os irmãos entendem isso? É muito bom você ver Deus falando: eu vou te dar uma terra, e parece que do nada Deus vai tirar um povo de lá e vai pegar Israel e vai colocar lá dentro. Não, em algum momento, se Deus prometeu, em algum momento esse povo vai ter que entrar em guerra. Amém? E era chegado esse tempo. Era chegado o tempo em que Israel teria que andar em direção a Canaã, para que pudesse tomar posse de Canaã. Como que eu tomo posse à distância? É possível, pastor Juvencio, eu tomar posse à distância? Eu tenho que ir lá, lutar, né? Exercer a minha autoridade, a autoridade que Deus me deu, o poder que Deus me deu, e em algum momento ia chegar. Então, o que aconteceu? Era chegado o momento de Deus cumprir a promessa, e Deus não ia cumprir apenas de sobrenatural. Precisa haver atitude daquele que recebeu a promessa, e andar em direção à promessa, encaminhar em direção à promessa, e confiar, ter esperança. Amém?
vai vigiar, vai olhar, vai pegar fruto da terra e vai trazer. Foi ordem de Deus, vocês entendem? Como é isso, né? Deus ele é onisciente, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Ele poderia ter falado, mas você entende que Deus não abre mão da sua atitude. Deus não abre mão da sua atitude. Ainda que a promessa seja dele, e uma vez que Deus prometeu, se você entrou pelo caminho da obediência, eu vou garantir para você, certamente vai acontecer. Se Deus prometeu e você estiver no caminho da obediência, não tem erro, vai acontecer. Porque ninguém, absolutamente ninguém pode impedir o agir de Deus. Não existe ninguém, não existe nenhum grupo de demônios, não existe um grupo de legiões, não existe Apolion, não existe quem possa impedir o agir de Deus. É por isso que eu estou dizendo para você, se você está no caminho da obediência e Deus prometeu, não tem erro, vai acontecer, mas Ele não abre mão da sua atitude, da sua ação, do seu serviço. Até com Jesus foi assim. E ele falou assim: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus trabalha, pregando, curando, lutando contra aqueles que eram contra ele, sendo rejeitado, sendo humilhado. E Jesus falando: eu trabalho. Por quê? Porque Deus enviou Jesus Cristo para uma obra, e Jesus Cristo disse assim: o meu alimento e a minha bebida é fazer exatamente o que o Pai mandou fazer. Não existe nada que me alimente mais, não existe nada que me dê mais vigor. Jesus falando: não existe nada para mim que me dê mais força do que fazer exatamente o que Deus me mandou fazer aqui. Aleluia. E é por essas e outras que na oração que Getsemane Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faz a sua vontade, a sua. Se puder passar esse cálice de mim, esse momento de mim, passa. Mas não faz o que eu estou pedindo, não, faz o que você quer. Sabe? Irmãos, a gente precisa começar a separar as coisas, né? Uma coisa é a minha vontade, o meu desejo, a minha disposição, a sua disposição. Isso é uma coisa. Outra coisa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é inabalável. E a gente precisa se sujeitar exatamente debaixo da vontade de Deus. O Senhor, mesmo conhecendo a terra, foi o Senhor que escolheu a terra, foi o Senhor quem fez a terra. Ele estava falando de forma sobrenatural com Moisés, mas ele não revelou o que tinha lá. Ele falou: Moisés, vai lá vocês que trabalham, faz a parte de vocês. Separa aí um dos maiorais de cada família, manda lá. 40 dias, vai ter que acampar, vai ter que passar frio, vai ter que ficar na chuva, vai passar calor. Mas trabalha, faça a sua parte, eu faço a minha. Mas tem que espiar, o Senhor não pode me revelar? Não, tem que espiar. Mas dá para ser rapidinho, eu chego lá e o Senhor vai me não dá, tem que ser 40 dias lá. Aleluia. Não tem como, tem que fazer. Mas não tem mais. Você consegue entender que Deus não abre mão da sua ação, da sua atitude? Aí no versículo 3 diz que Moisés enviou esses homens e eles foram lá. No versículo 26, versículo 25 do capítulo 13, diz assim, presta bastante atenção no que diz isso. Versículo 25 do capítulo 13: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eles foram espiar 40 dias. Versículo 26: e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tornando,
deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Vamos lá. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. Eles mostraram o fruto que eles trouxeram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes é muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-a por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra como que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação, e disse: ai, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante os filhos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Amém. Eles obedeceram a Deus e foram espiar a terra. Eles foram espiar a terra. Vamos construir aqui a sequência dos fatos. Eles foram espiar a terra porque Deus prometeu a terra. Eles foram espiar a terra. Eu vou ler, precisa abrir. Deixa que eu leio. Capítulo 3. Versículo 2: envia homens que espiem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ele não colocou nenhuma condição. Manda eles espiarem e, dependendo da situação de como é lá, eu dou, mas dependendo de como é, eu não dou. Não foi isso. O Senhor falou: manda eles irem espiar, porque eu hei de dar aquela terra que eles estão espiando. Eles estão espiando porque aquela terra vai ser deles, porque eu vou dar. Mas quando esses homens voltaram, eles voltaram dizendo: a terra é boa, a terra é próspera, a terra é frutífera. Olha aqui o fruto. O texto diz que eram 2 homens para carregar um cacho de uva e de outras frutas. A terra era muito próspera. Está aqui o fruto. A terra é boa, mas o povo que está lá é muito poderoso. Mas o povo que mora lá é muito poderoso. E vocês veem, irmãos, percebam que eles fizeram bem o trabalho. Eles disseram: olha, nós vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus no pé do mar, na ribeira do Jordão. Eles observaram
Mas ao invés de trazer um relatório positivo e animar o povo, falar: a gente viu com os nossos olhos a terra que daqui a uns dias nós vamos possuir, porque Deus falou que nós vamos possuir. Olha como que eles fizeram: eles obedeceram a Deus, foram espiar e voltaram. A terra é boa, mas nós não temos condições, porque o povo que mora lá é muito poderoso. E veja, olha pela perspectiva de Deus, irmão Marcos, o que eles falaram. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, a terra é boa, pela perspectiva de Deus, a terra é boa, mas o povo que mora lá é mais poderoso do que Deus. Porque se Deus está falando que vai dar, e eles estão falando que não dá para possuir, porque o povo é poderoso, o que eles estão dizendo? Olha, os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. É dessa maneira que Deus enxerga. Então, Deus nos dá uma ordem e uma direção. O Senhor é um farol. Ele nos dá uma direção de vida, de casamento, de família, de carreira, de ministério, de salvação. Existe uma direção dada por Deus. E aí você diz assim: é boa essa direção de Deus. Quantas pessoas eu não conheço dessa forma? É bom viver segundo a vontade de Deus, é bom andar por este caminho, mas veja o tanto de coisa que se passa na minha vida, na minha família. Não tem como, não dá. Você se acha muito diferente desses homens? Eles diziam: o povo lá é muito poderoso, nós vimos lá os filhos de Anak, nós vimos os gigantes da época. Olha, nós, perto deles, é como se fôssemos gafanhotos, de tão pequeno que nós somos. Eles são de grande estatura, eles são poderosos, eles são... Vocês entendem? E tinha todo um povo que recebeu a promessa de Deus ouvindo isso, ouvindo esse desânimo, ouvindo esse pessimismo, ouvindo essa falta de fé, essa desobediência. Porque Deus não mandou eles fazer isso. Deus mandou: espia, porque eu vou dar. Não era para espiar e desanimar o povo, mas eles voltaram e desanimaram o povo. O povo que habita nessa terra é muito poderoso, eles são de grande estatura, nós perto deles éramos como um gafanhoto, nós vimos os gigantes lá. E aí no capítulo 14, pode abrir a sua Bíblia, capítulo 14, versículo 1, em Números, no versículo 1 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Irmãos, a notícia era tão triste, tão desesperadora. Deixa eu dar um contexto para vocês. Imagina comigo que não é assim: olha, eu estou morando lá na minha casa, no meu, ou quem sabe num apartamento, num sítio, estou morando lá tudo bonitinho, e aí Deus fala: olha, eu vou te colocar em outro lugar, vou te colocar em uma outra terra. Não, a situação é essa. A situação é a seguinte: o povo estava lá no Egito, eles eram escravos no Egito, mas eles gostavam das recompensas, entre aspas, que o Egito dava. Cebola, coisa tão super, carne, isso pagava a alegria da mentalidade escrava. A mentalidade escrava, qualquer coisa paga a sua. Tá? Você se entrega por qualquer coisa, por um prato de mentira, você se entrega a sua vida. O povo estava lá escravo. Aí Deus diz assim: eu ouvi a oração de vocês, e eu levantei Moisés para tirar vocês daí e levar para a terra que eu já separei para vocês. Aleluia. E aí Deus enviou as pragas no Egito, e Deus fez grandes coisas para mostrar que aquele povo estava saindo da Líbia por causa da mão de Deus, não por causa deles. Deus fez questão de que o coração de Faraó permanecesse endurecido, para que ele enviasse as pragas, para que o povo visse: foi o poder de Deus que nos tirou daqui. Aquele povo sai do Egito
e está no deserto. Está morando no deserto. Não está no conforto. Está no conforto porque Deus cuidava dele, né? Então tinha uma nuvem durante o dia que protegia do sol, à noite tinha uma coluna de fogo que esquentava eles. Deus providenciava o pão, Deus providenciava as vestes. Os irmãos estão comigo? Deus providenciava a lei. Só que de certa forma, imagina, existia uma esperança na nossa terra, o nosso lugar. Nós vamos estabelecer a nossa família, os nossos lares, a nossa vida, a nossa empresa, o nosso trabalho. Existia uma esperança, e de repente vem algumas pessoas que estavam trabalhando para Deus, que foram espiar a terra e acabaram com a esperança desse povo de tal forma que esse povo chorou. Capítulo 14, versículo 1: o povo se levantou e chorou. Levantaram a sua voz, foi um choro tímido, um choro, sabe? Alçaram a sua voz e chorou, e todos os filhos de Israel, ao mesmo tempo que eles ficaram tristes com a notícia, eles ficaram revoltados com Deus. E esse é o problema. Versículo 2 do capítulo 14: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: quem dera a gente morresse no Egito, quem dera a gente morresse nesse deserto, porque o Senhor nos trouxe a essa terra para morrer à espada e as nossas mulheres ser presas. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Eles não estão reclamando de Moisés e Arão, porque quem enviou Moisés e Arão foi Deus. Foi Deus que levou eles até este lugar que eles estão reclamando. Foi Deus que colocou eles nesta posição. E quando você começa a enxergar os problemas e as dificuldades da sua vida aqui, exatamente nesse momento da sua vida, exatamente agora, quando esses problemas começam a se levantar diante dos teus olhos, você não consegue enxergar que quem te trouxe até aqui foi a mão de Deus. E mais ninguém. Mas está tão difícil. Eles estavam no deserto. Mas quem providenciava tudo no deserto ainda era Deus. Porque Deus não nos desampara no deserto. Deus não nos desampara no deserto. Deus não nos desampara no vale da sombra e da morte. Deus não nos desampara. Quando disseram e firmaram o decreto, Daniel irá para a cova dos leões. Alguém disse: Daniel vai para a cova dos leões. Mas o céu disse: o Senhor estará com Daniel na cova dos leões. Então veja, você fala: mas eu estou indo para a cova dos leões. Você olha para a sua vida agora, faz uma reflexão. Você está entrando na cova dos leões e você não consegue enxergar que até aqui foi o Senhor que te trouxe, porque você está com os leões na cabeça. É a cova dos leões. Esse problema vai me matar. Eu não vou conseguir prosperar, não vou conseguir avançar, eu não consigo mudar. Possível mudar. Se eu não mudei até hoje, eu vou mudar. Se essa situação na minha vida não mudou até hoje, como é que isso vai mudar? Não existe problema grande demais para o nosso Deus. A questão é: o povo estava revoltado com Deus. Por que Deus tirou a gente? Por que Deus tirou a gente de lá e nos colocou aqui? Sendo que aqui tem tanto problema, tem tanta dificuldade neste lugar. Os irmãos se lembram quando Moisés foi até Faraó, a primeira vez pedir a saída do povo de Israel do Egito de maneira diplomática? Foi até Faraó e falou: Faraó, o meu Deus diz que é para você liberar o povo. De forma diplomática. Depois o Senhor entrou no negócio. Depois Deus entrou no negócio.
foi. E o Faraó falou: não vou liberar. Nada feito, né? E Faraó fez mais. Faraó falou assim para os oficiais dele: olha, é o seguinte, o povo de Israel vai ter que dar conta da mesma quantidade de tijolos. E a palha para queimar a fornalha, vocês não vão mais dar para eles. Então eles vão ter que entregar a mesma quantidade, mas agora eles vão ter que buscar palha, lenha, ter que buscar algo para manter, porque eles estão ociosos. Eles estão falando que tem que adorar a Deus, então eles estão sem trabalho. Deixa eu aumentar o trabalho. Só uma coisa para você: é exatamente o que o diabo tem feito na sua vida. É exatamente. Sabe por quê? Porque o diabo não muda a forma de atuar. A raiz de atuação do diabo é a mesma. Ele muda, né, as técnicas, né? O mundo vai evoluindo, né? As coisas vão evoluindo. Mas o objetivo dele, de dizer assim: eu vou encher tanto essa pessoa mais de problema, que ela vai esquecer de Deus e vai falar: eu estou indo para a igreja e minha vida só piora. Será que você não teve essa impressão? Não precisa responder. Mas eu sei que já. Eu estou indo para a igreja e minha vida só piora. Meu casamento só piora. Os meus filhos, as minhas filhas, eu fui mandando embora. Está tudo errado. Mas eu estou indo para a igreja. Que negócio é esse? É o diabo. E Faraó, no livro de Êxodo, é um tipo de Satanás. É o diabo aumentando a sua carga de peso, de trabalho, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão, de confusão, de medo, aumentando essa carga e dizendo: é porque o Marcos está sem o que fazer, então eu vou arrebentar a vida dele para ele parar de ir para a igreja logo. Vou arrebentar a vida da Helena para ela parar de ir para a igreja logo. Ela está sem o que fazer, quer vir para a igreja fazer o quê? Vou arrebentar ela agora. É assim que ele atua. É exatamente assim que o diabo atua. Não muda. Não muda. A atuação é a mesma. A gente consegue enxergar isso. Aleluia. E o texto diz que o povo ficou tão revoltado que o povo falou: vamos apedrejar, vamos matar quem trouxe a gente aqui. Olha só o nível. O povo de Deus, o povo que foi salvo do Egito por Deus, esse povo viu o milagre de Deus. Irmãos, vamos lá. Esse povo viu com os próprios olhos as pragas do Egito. Não era uma outra geração, era a mesma. Esse povo, nesse dia que eles estavam conversando aqui, só para você entender, nesse dia que eles estavam aqui chorando: queria voltar para o Egito, essa vida é uma desgraça, está tudo errado, a gente serve a Deus e a vida só piora, a gente serve a... Esse mesmo povo tinha comido maná do céu no café da manhã. Nesse mesmo dia, eles viram o maná descendo, saíram, pegaram, comeram, e estava aqui, murmurando, reclamando, desobedecendo. Uma coisa, irmãos, é você estar desanimado. Outra coisa é quando você desanima o outro. E isso na casa de Deus é terrível. Terrível. Eu estar triste com uma situação não me dá direito nenhum de despejar no leão todas as minhas insatisfações, porque estarão, antes tinha um contaminado, e depois de que eu despejei tudo no leão, passa a ter 2 desanimados. Só que agora, se tem 2 desanimados, tem 2 pessoas para desanimar a igreja. Antes era só uma, agora tem 2. Aí você vai na casa do irmão, da irmã, só reclama. Tudo está errado, nada está certo, nada funciona, nada avança.
aqui tranquila, e eu chego na irmã Ivanilde e falo: olha, um ciclo de oração, olha, só vive, esse problema é esse. E qual que é o grande problema? O grande problema é que esses são a maioria. Aqui era a maioria. Os que estão lá para dizer: não tem como não. Deus até falou, mas acho que, não sei, pessoal, é muito fora, é muito acima. Está muito acima da gente, né? E Deus falou através do profeta Isaías: os meus caminhos realmente são mais altos. Os meus pensamentos realmente são mais altos. Você quer o quê? Você quer o quê? Que tipo de promessa que você quer? Que tipo de mudança que você quer? Você quer uma mudança que não te muda? Você quer uma promessa que não te tira da onde você está atualmente? Você não quer sair do Egito e quer viver as promessas de Deus? É impossível. Precisa ter a ação. Tem uma promessa e tem uma potência de sobrenatural que vai ser derramada na hora certa. Mas até o momento de chegar, pega a sua espada, cinge seus lombos, vai para dentro. Vai para dentro. Josué não esperou o sol parar para começar a batalhar. Aleluia. O sol parou porque ele estava batalhando. Glória a Deus. Você consegue ter noção do negócio desse? Eu falei esses dias, nem lembro. Falei para o irmão Luiz e para o irmão Júnior lá da Porteira Branca. Deus deu uma ordem para o sol parar, a terra parou de girar. Por causa da violência de Josué em alcançar a promessa. O sol parou por causa disso. A terra por causa disso. Por quê? Porque tinha alguém em movimento, em direção à promessa de Deus. E Deus fala assim: como certamente eu vou dar essa terra para ele, então eu vou fazer parar a terra, e ela só volta a se movimentar quando ele terminar de lutar. Eu não sei se você consegue ter noção do peso desse negócio, da grandeza desse negócio, por causa de uma atitude de acreditar, uma atitude de ter fé, de mudar os seus caminhos, os seus pensamentos por causa daquilo que você acredita. Então você tem duas opções: alça sua voz e chora aí, a sua derrota, a sua tristeza. Você quer fazer isso? Não tem problema. Quer fazer? Está com você, está contigo. Quer alçar sua voz e chorar porque você não vai alcançar, porque você não vai mudar? Está com você. É você que escolhe. Foi o povo que escolheu. E por que eu estou falando isso? No versículo, acompanha comigo, capítulo 14, versículo 6, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que também espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não o temais. Então disse a toda a congregação aí disseram para toda a congregação os apedrejarem. Dois homens no meio do povo decidiram rasgar sua roupa para demonstrar a insatisfação deles com aquela situação. Eles rasgaram sua roupa e, como a Bíblia diz, eles disseram, falaram a toda a congregação: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará
Tudo aquilo que estava embaraçado passa a ser desembaraçado. Se Deus se agradar de você, Ele resolve problemas de anos, de décadas. Que você, às vezes, no seu coração diz assim: esse não tem jeito, eu vou morrer com esse problema. Eu sou crente, mas com esse problema eu te falo uma coisa para você: se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar de você, Ele muda tudo que precisa ser mudado, que você não tem condições. É questão de fé, é questão de atitude. A Bíblia se conversa, a Bíblia se explica. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Quer dizer, Caleb nem conheceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não se sabe o escritor de Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, mas na verdade não se sabe. Mas certamente Josué e Caleb não leu o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus foi ficar pronto há muitas e muitas décadas, e enfim, séculos na frente. Mas eles estavam dizendo já lá no Antigo Testamento: sem fé é impossível agradar a Deus, e se o Senhor não se agradar de vocês, vocês realmente não entram na terra. Aí lá no Novo Testamento, o escritor de Hebreus disse assim, a mesma coisa que eles: sem fé é impossível agradar. Porque aquele que se aproxima de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele exista, e segundo, que Ele recompensa aqueles que buscam Ele. Você crê que Deus recompensa? Será que você crê que Deus pode recompensar a sua família? Será que dá para crer nesse negócio? Será que até hoje você tem tido uma atitude de Josué e de Caleb com relação à sua vida espiritual, ao seu ministério, à sua casa, à sua congregação? A sua congregação. Esses dias eu tive o prazer de comer uma pizza com o obreiro e a gente estava conversando justamente sobre o que a gente acreditava para essa igreja aqui, para esse ministério. Posso falar aqui tranquilamente para vocês? Tem gente que nunca nem pensou no que Deus pode fazer nesse lugar, nunca nem parou para pensar, quanto mais se alegrar na esperança do que Deus pode fazer nesse lugar. Agora eu só estou aqui porque eu me alegro naquilo que eu acredito que Deus vai fazer aqui. Nem aconteceu, mas eu tenho tanta convicção dentro de mim que eu estou aqui por isso. Deus me colocou aqui, obviamente, eu não vou desobedecer à vontade de Deus, mas eu acredito naquilo que Deus vai fazer. Eu tenho plena convicção, eu tenho certeza. Aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida. Que atitude você tem tido até hoje? Tem coisas que você largou de mão, eu sei que você largou de mão porque não, o povo que está lá é muito mais poderoso, eu não vou nem agir. Aí está aí você, quietinho, na sua, sem receber sua vitória, que Deus já havia entregado por causa de uma atitude. Que atitude é essa? É ter fé, é praticar fé. Qual a definição de fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, não aconteceu. Olha a definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova, com certeza, e ela é a prova das coisas que não se pode ver. Não se pode ver. A maioria das suas vitórias você não pode ver.
É pela fé que você alcança, é pela fé que você toma posse. E quando você vai ver, você já está vivendo isso. E você até se esqueceu como que você chegou ali. Eu estava conversando com o irmão aqui dessa igreja, no domingo. Falei, eu lembro da sua aflição, da sua dificuldade, da sua tristeza. Sabe qual foi a resposta desse irmão? Meu irmão, o negócio está tão bom para o meu lado que eu nem lembro como eu saí dessa situação. Eu nem lembro, eu lembro dela, eu estou lembrando agora dessa tristeza, dessa aflição, eu lembro disso. Mas o negócio está tão bom que eu não lembro nem como eu saí. Você entende? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá dentro dessa terra. Ele nos coloca. Não quer nem saber se é filho de Anak, de Amaleque. Ninguém. Maior do que está em nós do que o que está no mundo. Maior do que está em nós. Irmãos, o pastor Juvencio confirmou aqui, né? Olha o que o pastor Juvencio falou. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Você só vive pela palavra por meio da fé. Sem fé é impossível agradar. Tem tanta gente frustrada dentro da igreja. E eu quero que você faça uma reflexão para entender se você não é um desses. Tem tanta gente frustrada que vem para os cultos meio que para cumprir tabela, meio que para marcar presença, para dizer, eu vou. Mas na verdade, senta na cadeira e nem crê que Deus pode transformar hoje, agora. Que Deus pode resolver nessa hora, no momento dessa pregação, em um ato de fé no seu coração. Deus vai lá e opera e muda. Tem gente, irmãos, essa é a nossa alegria, é a nossa diferença para o mundo. O mundo não tem esperança, mas nós temos esperança. Glória a Deus. Nós temos esperança. Aconteceu 2 vezes. Eu entrei agora nessa minha última empresa, né? E o Senhor vou compartilhar com os irmãos, que os irmãos precisam entender que quando a gente vem para a igreja, não é para cumprir tabela, não é para passar tempo, não existe isso. Existe um Deus vivo que opera. Ele recebe a adoração que você veio trazer, obviamente. Então, se você senta e fica olhando para frente, não glorifica, não sabe nada, então eu pergunto para você: qual é a adoração que você está trazendo? Tem gente que tem dificuldade até de abrir a harpa, e se abre a harpa, tem dificuldade de abrir a boca para louvar. Deixa eu te falar, isso aqui é um lugar de adoração. É muito bonito quando a gente lê que o rei Davi entrou na cidade bailando, porque a presença de Deus é a coisa mais linda. E por que eu não faço nem dou um sorriso? Já falou isso há pouco tempo sobre isso. Se o Senhor se agrada de nós, irmãos, não existe barreira, não existe. Irmãos, disseram assim para Sadraque, Mesaque e Abednego: se vocês não se prostrarem, vocês vão entrar na fornalha. E acabou. E eles falaram: olha, se resolve com meu Deus, eu não vou entrar. Você tem noção? Noção, Júlio? Eles responderam para o imperador mais poderoso do mundo, porque Deus tinha tornado aquele imperador o mais poderoso do mundo. Faz o que você quiser, se vira com meu Deus, eu não vou me ajoelhar. Você quer me jogar na fornalha? Faz o que você quiser. E aí, de repente, está lá o imperador olhando e falando: mas nós não jogamos 3 homens? Sim. E por que eu vejo 4? E um deles é semelhante aos filhos dos deuses. Aleluia. Irmãos,
E a Bíblia que não mente, a Bíblia não mente, a Bíblia diz que Deus estava com eles lá. Aleluia. E que nem a roupa deles tinha cheiro de queimado dentro da fornalha. Você consegue entender o peso de acreditar na palavra? O peso de não acreditar na palavra é proporcional. É Deus falando: Jonas, se levanta, vai até Nínive. Aí a Bíblia diz: e Jonas se levantou e foi para Tarsis. Foi o contrário, para fugir da presença de Deus. O peso da desobediência é tão grande que a Bíblia diz que Deus enviou um grande temporal, que o barco que Jonas estava não estava mais suportando, e que Deus teve que falar e convocar um grande peixe. Olha só o peso desse negócio, o peso da desobediência. Deus teve que ir lá falar com o grande peixe, para o grande peixe engolir Jonas e levar até onde era para ele ir. Crer na palavra de Deus é essencial para a vida do cristão. Você não pode viver desesperançoso, pessimista. Não dá. Ou é ou não é, ou vai receber ou não vai. E a maior parte está na sua mão. O que não dá é para você vir para a igreja, para cumprir tabela, porque você nem acredita mais que esse Deus existe. Eu nem acredito que nossa, já faz tantos anos que eu não vejo nenhum sobrenatural. Deixa eu te falar, Deus é mais real do que você aqui agora me ouvindo. Ele é mais real do que eu e você aqui agora. O reino de Deus é mais real do que esse ambiente, esse horário, esse tempo, esse espaço, esse local. O reino de Deus é mais real do que isso. E a Bíblia diz claramente: Deus não muda. Não muda. Ele é o mesmo. O apóstolo Tiago diz que em Deus não há nem sombra de variação, nem sombra, nem algo próximo à variação. Ele não muda. Confiar na palavra dele tem o mesmo peso ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Que tipo de... Olha só o que o texto diz: que eles se levantaram, rasgaram suas vestes e disseram: se o Senhor se agradar de nós, não somente não sejam rebeldes. Rebeldes contra quem? Rebeldes contra Deus. Porque é Deus falando: eu vou dar, entra no negócio, porque eu estou no meio, e o povo falando: não, eu quero voltar para o Egito. Estão sendo rebeldes. E a Bíblia diz que a rebeldia é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. Diante de Deus, o feiticeiro e o desobediente é o mesmo nível, é a mesma coisa. Porque o feiticeiro também desobedece. Ele, o desobediente, é a mesma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa começar a ter fé nesse negócio. Aleluia, Jesus. É Pedro dizendo: Senhor, se for o Senhor mesmo aí no mar, me deixa eu ir contigo aí no mar, eu quero andar sobre as águas também. E Jesus falou: simplesmente vem. E Pedro foi e andou sobre as águas. E o texto é muito claro disso. Quando Pedro olhou para o vento, para a tempestade, ele temeu e começou a afundar. Jesus me socorre. Jesus foi e socorreu ele. Falou: por que você tem tão pouca fé? Por que você tem tão pouca fé? Eu tenho convicção, né, de que eu vim aqui para te dizer que enquanto você não tiver fé que te move, eu não estou falando fé de boca, fé de falar que tem fé, a fé que te move, a fé que te move em uma direção. É Deus falando: Abraão, sai da sua terra, no meio dos seus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que ele fez? Ele foi. Ele nem sabia para onde era, ele foi. É Deus falando: Gideão, junta aí que o negócio vai estreitar. E Gideão fez o quê? Fez a prova com Deus e fez o que depois? Foi a fé que moveu ele, que moveu Jefté, que moveu Moisés, que moveu os discípulos. Essa fé
precisa ter em você para a sua vida mudar. E você parar com isso de você passa o tempo na igreja. Não dá para passar tempo na igreja. Na igreja você adora. Você adora. E você só adora se você acredita. Se você tem fé. A sua vida só é transformada por meio da fé. É a fé. Tem que acreditar ao ponto de se mover. Tem que acreditar ao ponto de fazer alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. E o texto diz que o Senhor observou tudo aquilo. E o Senhor disse assim: olha, aqueles que não creem, aqueles que não confiam no que eu vou fazer, presta bastante atenção, irmãos. Para tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando, presta atenção nisso. O Senhor falou assim: olha, aqueles que não creem, aqueles que desanimaram o povo, e todo o povo que acreditou nisso, que não creu, todos esses, o cadáver deles vai cair nesse deserto. Os filhos deles vão entrar na terra. Irmãos, presta atenção. Deus já estava a ponto de colocar eles na terra. Já tinha mandado espiar a terra. Você entende que faltava um pouquinho? Faltava muito pouco. Vai lá, espia, faz o trabalho com vocês, que agora a gente vai, eu vou colocar vocês. Aí o povo, falta de fé, desânimo, um desanimando o outro, um reclamando com o outro, um murmurando com o outro. Aí o que Deus falou? Olha, Moisés pediu perdão, falou: Senhor, perdoa esse povo. Porque Deus queria destruir todo mundo e fazer de Moisés de novo uma nova nação. E Moisés falou: Senhor, perdoa esse povo, senão o que vão dizer do Senhor, né? Enfim, o que as outras nações... E o Senhor falou: Moisés, conforme a sua palavra, eu perdoei, mas assim como eu vivo, o cadáver de cada um deles vai cair no chão, nesse chão do deserto. Apenas Josué e Caleb, que creram, vão entrar. Dessa geração, irmãos, dessa geração, só 2. A gente está falando da casa dos milhões. A casa dos milhões. Milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. A gente está falando desse número. 2 pessoas entraram. O restante, todos, o cadáver caiu naquele deserto. E eles não experimentaram a promessa. O que eu estou querendo dizer? A falta de fé naquilo que Deus já falou que vai fazer, naquilo que Ele pode fazer. A falta de fé na palavra de Deus te leva à morte. A morte espiritual, a morte ao ponto de você não conseguir se mover, você não conseguir se levantar. Quando o Senhor chamou Josué e falou: Josué, se levanta e avança o Rio Jordão, porque vocês vão possuir aquela área. Se levanta, toma atitude, faz alguma coisa. Fé não é falar que tem fé, mas é agir como tem fé. Nesse meio do caminho, pode acontecer, você tropeça em uma pedra aqui, levanta de novo, avança, tropeça em uma outra, e você vai aprendendo a andar nesse ambiente, você vai aprendendo a lidar com esse negócio. Você tropeça aqui, mas você levanta, e
Deus faz questão de que você haja em direção a ela. Ele não abre mão disso. Não adianta dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou muito fraco, para mim não dá, não vou alcançar. O Senhor não quer nem saber. Ele vai entregar se tiver uma ação da sua parte, uma fé que te move, que te levanta. Aleluia. E se não tiver, está na sua mão. Está na sua mão. É você que vai dizer: realmente esse povo, esse é um Deus tão poderoso, que esse problema que você está falando diante de Deus é nada. Esse problema que te impede de levantar, de avançar, é nada. É nada. Você precisa aprender a confiar na palavra de Deus, a ter fé na palavra de Deus. E aqui ter fé não é só na fé, a fé da graça. Porque a fé na graça, pela graça você sabe, não. A sua fé precisa te mover lá na obediência. Lá na obediência, que aí lá é o caminho estreito, a porta estreita. A fé te move ali. A fé vai te conduzir a um caminho que você não quer ir. O caminho da santidade, o caminho da purificação, o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho da congregação, de congregar, de adorar, de mudar o seu vocabulário, de mudar a maneira como você se comporta, de mudar a maneira como você se relaciona. O Senhor, o Espírito de Deus, pode te possuir. Aleluia. Mas Ele vai te possuir na medida que você vai dando abertura dentro de você, estando disposto a ser mudado por Deus. Mas você não pode sair daqui sem saber, sem ouvir que o peso de obedecer a Deus é absurdo, e o peso de não obedecer a Deus também. E o Senhor tem promessas, projetos grandes para você e para a sua família. Jesus falou que veio para dar vida e vida com abundância. Eu preciso dizer para você, e pode até ser um ato profético, mas o Senhor quer transformar tudo na sua vida. Não tem um assunto que Deus quer deixar pendente. Não existe aquele assunto que você diz assim: não, essa daqui é o meu espinho na carne. Amém? Você pode até ter um espinho na carne, mas o Senhor quer resolver tudo. Sobre você, sobre os que te cercam, sobre o seu futuro. O Senhor quer tomar conta de você. Mas você precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e você vai prosperar em Cristo Jesus.